Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou Rafael Pasquarelli e juntamente com meu colega de bancada Felipe Ferreira apresentamos o programa Você com Dinheiro aqui na BMC News. Felipe, boa tarde. Boa tarde, Rafael. É um prazer estar aqui de novo com você na bancada e espero que com um tema que o público curta. Espero que o pessoal goste do tema de hoje, a gente preparou com muito carinho. Exato. O tema de hoje é curva de juros. Digamos que não seja o assunto mais agradável que exista sobre a face da Terra, mas qualquer pessoa que invista dinheiro tem que entender o mínimo o que é essa curva de juros, como ela é formada e como isso interfere nas suas decisões de investimento. A gente já falou aqui muitas vezes que o dinheiro grosso do mercado está em renda fixa. Você pode ter suas ações, é bom que você tenha ações, é muito importante, particularmente para você ter conversa no churrascão de domingo com seus amigos. Mas o dinheiro grosso do mercado financeiro está em renda fixa. Felipe, eu vou começar fazendo uma pergunta para você direta, queima-roupa. Manda. Se eu acho que os juros vão subir, eu compro pós-fixado. E se eu acho que os juros vão cair, eu compro pré-fixado? Tanto faz, não é isso que define se você vai comprar pré ou pós. E esse é um erro muito comum, especialmente dos investidores que estão começando. Acontece o seguinte, pessoal, o que vai mensurar se você pretende comprar pré ou pós-fixado, pensando em estratégia, tá? Acho que a primeira coisa que você tem que levar em consideração é a liquidez e o prazo de uso, adequar o prazo de vencimento dos títulos, a duration dos títulos, com a sua necessidade de uso. Mas, se você quiser, por estratégia, por quase que especulação, ir contra o mercado, o que você tem que se atentar não é se a taxa de juros vai subir ou se ela vai cair. E sim se você acha que ela vai subir mais ou menos do que está precificado na curva. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. É tipo assim, vai jogar Corinthians e fala outro time aí de segunda divisão. Segunda, eu tô desatualizado. Tá bom, então Bahia. Vai jogar Corinthians e Bahia. Você já sabe que o Bahia vai tomar pau, vai perder. Vamos supor, por hipótese. Você já sabe que o Bahia vai perder. Okay. E as apostas são que vai ser 3-0 pro Corinthians. Perfeito. Então, você dizer que o Corinthians vai ganhar do Bahia, isso todo mundo já sabe. Não vale nada. Essa informação não vale nada. Então, a questão é, você vai apostar se vai ser mais ou menos que 3. Se você acha que é 3, você acha igual ao que o mercado acha. Se você acha que é 4, então você tem que apostar no Corinthians. Então você vai apostar no Corinthians. Agora você acha, não, o Bahia só vai tomar 2. Então você conseguiria entrar numa aposta no Bahia. Exato. Você, mesmo sabendo que o Corinthians vai ganhar, ele vai ganhar por menos do que está precificado. Exatamente esse o jogo. Então, se você acha que os juros vão subir, e todo o mercado acha que os juros vão subir na mesma magnitude que você acha, aí é o tanto faz, certo, Felipe? Exatamente. Agora, se eu acho que os juros vão subir mais do que aquilo que está precificado, aí o que eu compro? Aí sim você compra pós. Agora, se eu acho que os juros vão cair numa velocidade muito maior do que está precificado no mercado, aí o que eu invisto? Pré-fixado. Então, e mesmo se você acha que vai subir mais devagar do que está precificado, é um bom motivo para comprar pré. Então, de novo, todo mundo sabe que vai subir. Pessoal, a gente não está dizendo aqui que na situação atual o juro vai subir, não é isso. Mas vamos supor que a gente esteja no momento que todo mundo sabe que vai subir. Só que você acha que vai subir de maneira mais lenta do que está precificado. Perfeito. Aí você aplica pré. Aplica pré. Tá bom? Então, esse tipo de raciocínio é o básico para se entender se você entra pré ou pós. Agora é o seguinte, se você quiser bater o mercado, você quer bater o mercado, você provavelmente vai no pré ou vai no pós? Se você quer bater o mercado? Agora, provavelmente você vai no pré, porque se você for no pós, você vai acompanhar o índice de mercado. Exato. Quando você aplica numa LFT, ou quando você aplica a 100% do CDI, ou qualquer percentual do CDI, você está acompanhando o mercado. Vamos supor que você esteja aplicando a 100% do CDI. Isso significa que você está sempre na crista da onda.
A onda pode ser alta, como é agora, porque o juro está muito alto, a Selic está 3,75. Mas se você aplica 100% do CDI e a Selic vai para 2, como aconteceu, pasmem, até os primeiros meses do ano passado a Selic era 2. Talvez você não se recorde disso. Parece que faz tanto tempo, né? Mas estamos no Brasil. Então, o que acontece? Se você aplica 100% do CDI ou a um percentual do CDI, você está sempre na crista da onda. A onda pode ser alta, a onda pode ser baixa. Se você quiser bater o mercado, aí você vai pegar as aplicações com componente pré-fixada. Mas lembre-se daquela regra lá da quinta série. Quem quer bater, de vez em quando, apanha. Qual que é o grande ponto aqui? Eu tenho certeza que algum de vocês que está nos assistindo conhece alguém. Você com certeza não fez isso. Você conhece alguém que lá, nesses tempos longínquos em que a taxa de juros estava 2, encontrou aquele títulozinho pré a 7% para vencer em 3 anos, né? E achou que estava fazendo um baita negócio. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue projetar a minha tela. Pessoal da produção, por favor, tentem projetar aqui a minha tela. Já está projetando. Às vezes, antes mesmo de eu pedir, a produção já faz leitura de pensamento. E eu estou colocando aqui uma curva de juros em 29/12 de 2020. Em 29/12 de 2020, a gente estava aqui com um CDI na casa de 1,9% ao ano. Então, imagine que a gente fosse transportado para 30 de dezembro de 2020, em que a Selic era 1,9, tá bom? 1,9 era a Selic overnight, a meta era 2. Beleza, nesse cenário, o mercado já sabia que o juro ia subir. Nessa data, o mercado já sabia que o juro ia subir. E, Felipe, como é que eu interpreto esse dado aqui para 2023, esse 7 e esse 4,74? Você consegue explicar para os nossos espectadores a diferença entre a taxa spot e a taxa forward? Muito bem, pessoal. Se você ainda não sabe ler um desenho como esse, a curva de juros, preste atenção que isso é bem importante. O que acontece é o seguinte... Isso seria visto em cursos de derivativos, certo? Sim, cursos de derivativos, cursos bem avançados, inclusive. Mais relativamente avançados. Não é que é ciência de foguete. Não é ciência de foguete. Longe disso, vocês vão perceber que a interpretação é simples. Só que ela não é intuitiva, né? O que acontece é o seguinte, pessoal. Quando vocês olham essas duas curvas, essa curva mais lisinha embaixo significa quanto você receberia, por exemplo, ou pagaria, por um título que você comprou na data inicial ali da tela e carregaria até o ponto final, até onde o mouse está ali em cima na curva, na data. Tá, 30 de junho, né? 30 de junho de 23. 23, perfeito. Então, se você pegasse nesse intervalo, a taxa seria de 4,7. A partir deste comportamento, a gente consegue deduzir que a taxa esperada para o ponto de 30/7, ou seja, a Selic over do dia 30/7 de 20 e quanto? 23. Aí, essa sim estaria em 7%. Porque a questão aqui é o seguinte, o 4,74 que vocês estão vendo é o que o mercado projetava em 29/12 de 2020 como o CDI médio entre 29/12 de 2020 e 30 de junho de 23. Então, o 4,74 é o CDI médio precificado pelo mercado entre 29/12 de 2020 e 30 de junho de 23. Agora, eu vou fazer uma pergunta para você, Felipe. Se hoje é 29/12 de 2020, não, você que ligou agora ao nosso canal, você não está pegando um programa antigo. Hoje é 13 de dezembro de 2022. A gente está fazendo o seguinte raciocínio. Vamos supor que nós estivéssemos em 29/12 de 2020. Naquela época, a Selic era 2% ao ano. Se a Selic é 2% e a taxa média entre 29/12 de 2020 e 30 de junho de 23 é 4,74, olha o que eu estou falando. Se a Selic é 2% e a taxa média pelos próximos 2 anos e meio é de 4,7%, quanto tem que estar a Selic no final do período? Tem que estar muito acima de 4,7 para que, na média, você obtenha o 4,74. E aí esse gráfico maravilhoso está mostrando a taxa forward, que é essa vermelhinha,
de 7% ao ano. Em outras palavras, em 29 de 12 de 2020, se precificava uma Selic de 7% para junho de 2023. E essa precificação não é com base naquilo que se acha. Quão forte as pessoas achavam que seria isso, Felipe? Pessoal, quando a gente olha a curva de juros assim, o ponto da curva em que os players do mercado estão colocando o seu dinheiro. Né? Existe quem achava que ia estar acima de 7? Existe. Existe quem achava que estava abaixo de 7? Existia. E esse era o ponto de equilíbrio. Médio, é o ponto de equilíbrio. Então, não é que quando a gente lê o Boletim Focus, por exemplo, a gente tem que tomar cuidado com um viés, porque é alguém respondendo. Né? Quando a gente responde a uma pergunta, lança um conjunto de vieses. Por exemplo, Felipe, você se acha um cara mais esperto que a média? O Felipe talvez diga assim, não, eu sou normal. Claramente ele se acha mais esperto que os demais. Se eu perguntar para você que está me assistindo, e vamos supor que você dirige a moto, você dirige melhor ou pior que os demais motociclistas? É claro que você se acha que dirige melhor. Uma coisa é o que você verbaliza, outra coisa é o que você falaria da frente do seu chefe. Exatamente. Então, quando você tem uma pesquisa, como o próprio Boletim Focus, que é bastante útil, mas a gente tem que tomar sempre esse cuidado, toda pesquisa que passa pela resposta de alguém carrega vieses. Aqui não. Aqui você está vendo basicamente um banco de apostas. Então você está colocando. E a aposta de milhões? É R$100, R$500? Como que é? Sem dúvida, a gente está falando de uma aposta de alguns bilhões de dólares. De dezenas de bilhões. Exatamente. Então aqui você está colocando o seu patrimônio, o patrimônio dos ativos que você faz gestão nessas posições. Então, isso que vem do mercado futuro de juros, certo? Vem do mercado futuro de juros. E aí o que é legal? Muita gente começa a conhecer essas derivações dessa curva operando no mercado de futuro de juros sem entender o que a gente está falando aqui agora. De novo, o 4,74 é a taxa spot. O que é isso? A taxa spot, o que você vai aprender nos livros de derivativos? O que é uma taxa spot? A taxa spot é uma taxa que começa hoje na sua data de análise e vai até a data final. Então, 4,75 que vocês estão enxergando aqui de taxa spot, é a taxa média ao ano que o mercado precificava para o CDI entre 29 de 12 de 2020 e 30 de junho de 2023. E a taxa forward é uma taxa que começa no futuro. Olha que interessante, a taxa spot é uma taxa que começa para um período que começa hoje. A taxa forward é uma taxa para um período que já começa lá na frente. Então a gente está vendo aqui pelo gráfico que em 29 de 12 de 2020 se esperava um spot de 4,74%, que é uma taxa média, entre 29 de 12 de 2020 e 30 de junho de 2023. Porém, contudo, todavia, não obstante, entretanto, o mercado precificava 7% de Selic para 2023. Ou seja, o mercado errou miseravelmente, Felipe? Miseravelmente. Errou pela metade, né? É muito expressivo. Pensando em crescimento, a gente aumentou a taxa de juros pelo menos no dobro do que estava sendo esperado. Vou fazer uma pergunta para você, Felipe. Quem comprou esse contrato? Vamos supor que o cara que comprou o contrato de juros em 29 de 2020. O cara que comprou o contrato de juros para esse vencimento aqui em 2023, ganhou ou perdeu dinheiro até agora? Repita a pergunta, por favor. O camarada que em 29 de 12 de 2020 comprou o contrato de juros, chegou lá na B3 e comprou FUT-DI com esse vencimento junho 23, que eu não lembro o código. Travou a 7. Travou a 7 e comprou o contrato de juros. Ele ganhou ou perdeu dinheiro? Ganhou. Ganhou, rachou. E quem que se ferrou? Quem vendeu. Quem se ferrou é quem vendeu contrato. E se você lá atrás, em 2020, final de 2020, pensar assim, eu não vendi contrato, eu não comprei contrato, então eu não ganhei nem perdi. Mas em 29 de 12 de 2020, você comprou uma LCI pré. Quem faria uma coisa dessa? Quem faria um negócio desse? Comprou uma LTN, comprou qualquer ativo que tenha componente pré-fixada.
mesmo que seja IPCA mais 3 na época, IPCA mais alguma coisa, que tenha componente pré. O cara que entrou em componente pré em 29/12/2020, fez um bom negócio ou fez um mau negócio? Fez Felipe? um mau negócio, fez um mau negócio. Fez. E aí, retomando o que a gente já falou aqui em vários programas, né? Você pode sim perder dinheiro com renda fixa. Então, se você comprou uma NTN bola, por exemplo, que tem um componente pré longa lá atrás, esperando que a curva de juros estava bem precificada, ou até que os juros subiriam mais devagar do que estava precificado, você pode ter perdido dinheiro. Em termos principais, assim, principal, não é só perdi por CDI. Né? Perdi por inflação, podia ter colocado dinheiro em outro lugar. Não, você perdeu o dinheiro de verdade. Felipe, mas eu não vendi. Se eu não vendi, eu não perdi. O seu amigo, eu vou dizer mais, o seu amigo que comprou o COI, Capital Protegido, agora está rindo de você. Está rindo de você. Agora, e essa história, Felipe? Eu comprei, caiu o preço, mas eu não vendi, então eu não perdi. Isso aí, tem gente que gosta de se enganar, né? Tem gente que gosta... Imagina que você tenha um cônjuge, uma namorada, namorado, e aí um amigo seu falou, esse cônjuge aí não é muito confiável não, estava saindo com outra pessoa. Eu não vi. Então não tem nada. É a mesma coisa, é o mesmo comportamento do cara que comprou papel, o preço caiu, eu não vendi, então eu não perdi. Essa história de que o que os olhos não veem, o coração não sente, é uma tremenda furada. É uma tremenda furada. Mas se você se sente mais feliz assim, o importante é ser feliz. Felipe, agora como que é a curva de juros hoje? Olha para isso aqui. O que vocês estão vendo, deixa eu mostrar aqui a minha tela, o pessoal da produção já vai colocar aqui a minha tela. Vocês estão vendo a curva de juros. Curva de juros de 12/12/2022. Peguei o fechamento de ontem, né? Então quem tem o com dinheiro consegue montar isso aqui facilmente. Vou pedir para ele montar a função curva. E o que a gente está vendo aqui é o seguinte, que a curva de juros atualmente prevê o que, Felipe? Que a taxa de juros vai continuar subindo. Que a taxa de juros vai continuar subindo. E essa aqui é uma taxa, isso aqui é uma curva de juros spot. Isso aqui é uma curva de taxas spot. Ou seja, o mercado, tem gente que o preço de equilíbrio aqui está indicando o seguinte, olha, a taxa média de hoje até dezembro de 23 está em 14% ao ano. Vou repetir, hoje, pelo meu exemplo, é 12/12/2022. Então, as curvas de juros de 12/12/2022 mostram uma taxa spot para janeiro 23 de 14. Isso significa que a Selic em dezembro de 23 teria que estar quanto por essa curva? Tem que subir meio ponto, não é isso? Hoje a gente está em 13,75. Mas aí como vai subir eu não sei, mas teria que estar acima de 14. Esse que é o ponto. Tem que estar acima de 14. Para na média da 14. Para na média da 14. Lógico, também pode subir abruptamente agora e cair um pouco. Existem comportamentos diferentes que dão esse mesmo resultado de spot. Beleza. Então vamos supor que você que está nos assistindo esteja pensando assim, não, esse juro não vai subir. Esse juro vai cair. Por que vai cair? Não importa por que você acha que vai cair. Vamos dar uma canetada, vamos inventar... Vão reduzir despesa. E aí, o que vai acontecer? Se você acha que o juro não vai subir, como está mostrando essa curva de juros, você teria que comprar ou vender contrato de juros? Você tem que vender. Você tem que vender contrato de juros. Pô, Rafael, quer dizer que se eu vender hoje contrato de juros e o juro cair, ou até mesmo não subir, eu vou ganhar dinheiro? Vai. Você compreendeu? Vai. A grande questão é quão certo você está desse seu palpite, dessa sua especulação de achar que o juro não vai subir ou que ele vai até mesmo cair numa velocidade maior que o mercado acha. Porque o que essa curva está mostrando aqui é o seguinte, o mercado acha que o juro sobe, né? Essa curva aqui está dizendo que o mercado acha que o juro sobe para depois cair. Mas você percebe aqui que o juro longo ainda está em 13 aqui, tá vendo? Vou fazer uma pergunta para você, Felipe. Quanto que você acha, eu sei que tem que fazer conta, não é fácil isso. Quanto você acha que deveria estar a taxa forward para dezembro de 23? Para dezembro de 23? Para na média da 14. Tem que estar na casa de 14,25. Não sei. Então vamos mudar aqui de aba e eu tenho aqui
Pô, Felipe, você tá certo. 14,29. Acertou. Você viu antes, você deve ter visto antes. Então, o que vocês estão vendo aqui nesse gráfico, o que é a linha azul? A linha azul é a curva de juros spot. E a vermelhinha é a curva forward. A curva forward é quanto o mercado acha que vai estar a Selic em qualquer data futura. Mas perceba o seguinte, isso quanto que o mercado acha, a gente extraiu via matemática. Exato, isso que é legal. Embora pensem o seguinte, pessoal, é como andar de bicicleta, né? Se você olha o traço de uma bicicleta, a roda de trás está determinando a da frente. Mas quando você está dirigindo, é a da frente que determina a de trás. Nossa, isso é poético aí, Felipe. Mas o Felipe hoje está inspirado. Mas continua aí, Felipe. Se você olhar a curva spot forward, quando você pensa em quanto você está disposto a emprestar, ou quanto você quer para emprestar dinheiro, você sempre pensa os pontos da curva forward. Né? Você pensa, poxa, agora tudo bem, agora está 13,75, mas no fim do ano 13,75 vai estar pouco. Então você vai pensando a curva forward. Mas o que você negocia é a curva spot. É como se você a partir da spot que você calcula a forward. Isso que o Felipe falou é interessante e eu confesso a você que quando eu comecei a dar aula há uns 20 anos, eu não sabia disso. Eu aprendi com aluno, porque eu dava aula para aluno que sabia mais do que eu, né? Mas ele talvez não soubesse dar aula, né? Eu sabia dar aula, mas o cara sabia a matéria. E aí o que o aluno falou de banco? Que o economista lá do banco, ele monta uma planilhinha Excel com a data de hoje, com a Selic atual, e aí ele vai marcando, imagine que, por exemplo, hoje é 13 de dezembro. Eu ponho 13 de dezembro, 14 de dezembro, 15 e assim por diante, e mantém a Selic de hoje, que hoje é 13,75. E aí quando tem a data de reunião do Copom, o economista-chefe fala, não, a próxima reunião de Copom, o juro vai subir, vai cair. E o próprio economista-chefe monta essa planilhinha dizendo quanto que vai estar a Selic para cada reunião de Copom. E isso que ele está montando são de taxas forward. O que o economista-chefe está montando no banco nessa planilhinha são as taxas forward. Aí depois ele transforma isso em taxa spot, porque quando você vai operar na B3, quando você vai comprar e vender juros, você está comprando e vendendo na B3 taxa spot, você não está comprando e vendendo taxa forward. Mas por trás disso, fazendo a engenharia reversa, o que você está apostando é na forward. Exato. Esse jogo de racionais não é trivial, por isso que a gente está falando aqui. Se você está com alguma dúvida, se você não ficou claro algo para você, deixa aqui seus comentários no chat, pode mandar sua pergunta, a gente vai tentando resolver, deixar esse assunto mais claro. A gente sabe que esse assunto não é brincadeira. Agora, falando em chat, deixa eu aproveitar um segundinho para fazer o nosso jabá, né, por favor. Se você ainda não deixou o seu like, você que está vendo pelo YouTube, se você ainda não deixou seu like, não deixou seu comentário, não fez sua inscrição no canal da BMC, faça agora, não deixe para depois. Não deixe para depois, faça seu comentário, deixe o seu like, faça sua inscrição no canal da BMC, porque ela é muito importante para nós. Inclusive, nós vamos deixar aqui na tela para vocês um QR Code para nossa página. O que, Felipe? O quê? O QR Code, Rafael. QR Code. Desculpa, um QR Code para nossa página do Instagram. Então lá sei. você, além de encontrar conteúdos parecidos com esse, do Com Dinheiro, você também vai encontrar ali recortes do programa, trechos interessantes que eventualmente de algum programa que você perdeu. Então, escaneia aqui o QR Code, vai aparecer na tela de vocês e você vai seguir lá a página do Instagram da Com Dinheiro. Então ajude a gente a bater ali os primeiros 9.000 inscritos até o fim do dia de hoje. Olha, Felipe, aqui a gente não fala de política. A gente só fala de finanças. Mas eu quero colocar a componente política na curva de juros. Eu quero comparar a curva de juros exatamente após a eleição no primeiro dia e hoje. Então eu vou mostrar para vocês como era a curva de juros antes do candidato que se tornou eleito abrir a boca e depois dele ter aberto a boca. Não, mas faz isso daqui a pouquinho. Eu faço isso depois do intervalo comercial. BMC News. Informação que gera valor.
Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade. E a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Pessoal, estamos aqui de volta no programa Você com Dinheiro da BMC News. E o tema de hoje é curva de juros. E nesse programa estamos discutindo como que você forma uma curva de juros spot, como você forma uma curva de juros forward. E como o Felipe explicou, as pessoas veem mais a curva spot de juros, mas as taxas spot são construídas a partir das taxas forward. Ficou com alguma dúvida? Tá aqui ao vivo? Manda a sua dúvida no chat. Não entendeu? Vai fazer o curso de derivativos. Isso que a gente está explicando aqui, qualquer curso de derivativos tem que explicar. E eu sugeriria fortemente que você não entrasse tradando juros sem saber o mínimo do que a gente está falando aqui no programa de hoje. Rafael, mas quando você fala qualquer curso de derivativos, parece que o curso de derivativos é algo trivial, né? Você chegou a ver a demonstração do cálculo de uma call a partir de Black-Scholes, não? A demonstração. Então, usar a fórmula, tudo bem. Isso a gente sabe que... Eu vi a demonstração com o professor lá, Securato, e eu confesso que não foi muito fácil não, viu? Deu umas 4 horas de demonstração, né? Deram umas 4. Lema de Ito, não tinha essa história de ter que usar o lema de Ito. Você usa cálculo estocástico, né? Cálculo estocástico. Ambiente não determinístico, né? Isso, e a fórmula do Black... Quando você fala, a gente está falando que isso é difícil, mas não é cálculo de foguete, isso é cálculo de foguete. Isso é cálculo de foguete. E, aliás, para resolver o Black-Scholes, você tem que usar equações diferenciais, e o Black-Scholes, eles usaram uma solução de equação que estava relacionada à transferência de calor, que não é um negócio muito trivial. Os engenheiros... Mas vamos voltar aqui ao planeta Terra. A questão aqui é o seguinte, eu quero mostrar para vocês como que era a curva de juros no dia 1º de novembro. A gente já tinha o presidente eleito, mas ele não tinha aberto a boca sobre economia. E como que é a curva de juros hoje, já refletindo as maravilhosas informações que recebemos para os candidatos ou os próximos ministros da Fazenda, candidatos a presidente do BNDES, todas as informações que o mercado adorou. Que rufem os tambores. E aí, que rufem os tambores. Por favor, podem mostrar aqui a minha tela. E mais uma vez eu estou usando aqui uma tela do Com Dinheiro Pro, mostrando a curva de juros vermelhinha. Aqui, a curva de juros vermelhinha, tá vendo aqui, ó? Tá vendo? Curva de juros vermelhinha é a curva de juros em 1/11 de 2022. O que ela precificava? Em 1/11 de 2022, a Selic era 13,75 e o CDI rodava em torno de 13,65. Então, o que o mercado esperava? O mercado esperava uma estabilidade da Selic por algum tempo, para depois ela começar a cair. O que vocês estão vendo aqui são taxas spot. O que você está vendo aqui, a curva vermelhinha, é a curva de juros em 1/11 de 2022 e era um cenário assim benigno. Era um cenário que se esperava que os juros já fossem cair em algum momento, sei lá, no meio de 2023. Era um cenário benigno. Porém, o que vocês estão vendo na curva azul é a curva de juros pré de 12/12 de 2022, com as informações que nós já temos. Já tem a informação que vai ter, não é que o orçamento vai estourar, é que vai ter um fura-teto na casa de mais de 150 bilhões de reais por ano, e aí sem saber de onde vai vir o dinheiro. E aí o mercado ele fica nervoso. Mercado nervoso significa grande oportunidade para ganhar dinheiro. Você compreendeu? E aí o que aconteceu com a curva de juros?
que é essa azul aqui, o mercado já precifica aumento de juros. O mercado já precifica aumento de juros para depois cair, mas depois que ele cai, ele fica num patamar substancialmente maior que o cenário há um mês, no início de novembro. Quanto que dá a diferença aqui, Felipe? Dá 1,5 ponto, não é isso? Na curva longa? 1,5 lá na ponta longa. E por que oportunidade? Porque agora você pode entrar no site do Tesouro Direto, você pode entrar aqui no site Tesouro Direto e vai conseguir oportunidades de aplicar seu dinheiro, por exemplo, até 2033 a 13% ao ano. Pessoal, Felipe, 13% ao ano é uma taxa alta ou baixa? É muito alta, é muito alta. A gente tem que lembrar que a gente está falando de uma meta de inflação de 4,5%. Ah, tudo bem, mas poxa, Felipe, o Brasil nunca fica abaixo da meta, né? Mas tudo bem, vamos pensar em 5%. A gente está falando de 8% de juros. De juro real. É muito alto. E contratado por, sei lá, por muitos anos. Por muitos anos. Imagina quanto tempo você precisa para dobrar o seu patrimônio em termos reais a uma taxa de juros como essa. Fica pensando quanto que um japonês precisa esperar para dobrar em termos reais o dinheiro dele em ien. Eu acho que nem se ele tiver a idade de Matusalém, ele consegue dobrar o dinheiro dele aplicando em título público. A taxa de juros lá é negativa, né? Aplicando em título público japonês. Ele precisaria rejuvenescer, né? Aí teria que ser o Benjamin Button. Sabe quem é Benjamin Button? Sei. Então vamos lá. Para quem não sabe, é daquele filme com o grande artista americano que era casado com a Angelina Jolie. Qual que é o nome do cara lá? Brad Pitt. Brad Pitt. Eu não sei o nome, mas o Felipe conhece bem o Brad Pitt. Mas vamos lá. Agora eu quero mostrar como que era a curva de juros forward antes do presidente eleito abrir a boca. Que é, vamos supor aqui, para falar de economia, 01/11/2022. Vamos rodar aqui ao vivo aqui, usando a ferramenta do Com Dinheiro. 1/11/2022. E depois vamos colocar um dia antes, já está aqui, 31/10/2022, vamos colocar aqui para 2.500 dias, vamos rodar e vamos comparar com hoje. Então vamos pôr aqui 12 a definição 2022. Do Silvio Martins para o filme do Benjamin Button. Não, qual que é a definição? O cara nasce velho e morre novo. É um bom resumo do filme, você não precisa mais assistir o filme. Você não precisa mais de tudo que aconteceu. Exato. Então, em 31/10/2022, a gente tinha um cenário benigno de curva de juros. Então, o que vocês estão vendo aqui, a azul é a curva spot, e a curva spot para 2023, vamos pôr aqui, a curva spot para 2023, estava em 13. Para eu ter uma taxa média de 13%, eu tinha que ter uma Selic para o final do ano que vem, para o final de 2023, na casa de 11,6. Final de 2000, olha para isso, olha que bonito. A conversa tem que prestar atenção para entender. Em 31/10/2022, vamos pegar aqui 31/10, esse negócio aqui, 31/10/2022, que era uma segunda-feira. 31/10/2022, o mercado estimava para 2023 uma taxa spot, ou seja, a média da Selic seria na casa de 13% ao ano. Mas o mais importante aqui não é esse 13%. O mais importante é você enxergar esse 11,61%. O mercado em 31/10/2022 colocava como alta probabilidade a Selic estar na casa de 11,6% para dezembro de 23. Agora vamos ver hoje. Para dezembro de 23, o mercado está em dúvida está na casa de 14. Né? Então, para 14. Então, pessoal, a gente consegue, a partir das curvas de juros, tentar inferir o que o mercado acha que vai ser no futuro. E, Felipe, tudo que eu estou fazendo aqui tem fator humano do meu lado ou é só matemática? Só matemática. Inclusive, você comentou um ponto interessante que é alta probabilidade.
Isso também é um erro comum quando o pessoal lê a curva de juros perto do Copom. Você olha assim e fala, puxa, a taxa precificada está em 13 e em 14, digamos que para o próximo Copom está 14 para a próxima reunião. Isso não significa que, de fato, o mercado está precificando que está em 14. Ele pode estar precificando que existe 50% de chance de estar em 13,75 e 50% de chance de estar em 14,25. Vocês percebem a sutil diferença? Então, isso significa que se é uma alta probabilidade de um aumento pequeno, provavelmente não vai ter volatilidade nas curvas, né, nos contratos depois do Copom. Mas quando você tem baixa probabilidade em dois cenários, ou 50-50, você tem o mesmo resultado desenhado na curva, mas o day after, né, o dia depois do Copom, vem com mais volatilidade. Isso sobre o que o Felipe falou é interessante. Uma vez um professor falou que a taxa que você está olhando de mercado é a taxa de ninguém. O que significa a taxa de ninguém? Taxa de ninguém. É a taxa de ninguém. Por quê? Porque se eu comprei juros a 14 e a outra parte vendeu juros a 14, então se eu comprei juros a 14 e eu sou especulador, é porque eu acho que o juro vai estar acima de 14. Mas se eu comprei a 14, alguém me vendeu a 14. E o cara que me vendeu a 14, se for um especulador, acha que o juro vai ficar abaixo de 14. Ou seja, nem eu que comprei, nem o cara que me vendeu acha que é 14. Sim. Então, por isso que a gente fala que é a taxa de ninguém. Por outro lado, outra maneira de enxergar é que esse 14 é uma taxa de equilíbrio. É uma taxa que equilibra os comprados com os vendidos. Então, a gente vai pedir aqui a licença poética de dizer que o 14 é quanto o mercado espera que vai ser de juros. Então, é bem criticável dizer que quanto que o mercado espera. É a taxa de equilíbrio entre os comprados e os vendidos. Na verdade, cabe bem a expressão espera, mas não no sentido comum da palavra, né? Não é que você está esperando, de fato, o dia que vai chegar 14, né? Você está sentado aqui esperando os dias, né? E aí naquele dia vai estar 14. Não. O valor esperado aqui vem de esperança, que é uma terminologia estatística. Né? Estatística. Então, quando a gente começa a entender como funciona essa curva de juros, vai facilitar você entender o trade que você quer fazer com renda fixa. Porque agora é o seguinte, pessoal, não sei se vocês estão percebendo que o pessoal da renda variável está ficando cada vez mais acabrunhado e a discussão é cada vez mais renda fixa, renda fixa, renda fixa. Por quê? Só de novo, aqui eu vou entrar aqui em taxa do Tesouro Direto. Taxa do Tesouro Direto. Imagina você tem uma taxa aqui, não importa se é para 2026, 35, 45, 55, você está numa taxa de IPCA mais 6,2. Eu tive uma conversa recentemente com o gestor de wealth de um grande banco. Ele me disse que a média das carteiras desse grande banco, e esse banco não é pequeno, a média das carteiras de private não rendeu nos últimos anos IPCA mais 6. E agora você tem a oportunidade de você mesmo, sendo um sardinha, um peixe pequeno, um bagrinho, conseguir comprar um título soberano, com risco soberano, a 6,2 acima do IPCA. E me poupem aqueles que falam, mas IPCA não é inflação, porque se você pensar nesse raciocínio, vai ter que inventar um índice de inflação só para você, tá bom? O IPCA é o índice oficial e é um índice que o mercado trabalha. Se você não concorda com o IPCA, cria aí o título com o indexador que você acha mais adequado para medir a inflação. Você pode vender também, né? Depois você poderia até vender, né? Para todo o mercado secundário que vai ter o título criado por você mesmo. Exato, exato. E na taxa pré, a gente está vendo aqui na casa de 13. E seja por curto prazo, 2025, seja para 2033, na casa de 13% ao ano. Olha que absurdo. 13% ao ano, o pessoal fala, mas isso dá um pouco mais de 1% ao mês, né? Então, 1% ao mês é muita coisa. Eu lembro. Você está esperando o tempo passar, você não está investindo, você não está, como o pessoal falou aqui, né, país de rentistas, você não está produzindo mais.
simplesmente você está emprestando dinheiro para o governo. Para o governo, para investir em segurança, educação, saúde, salário de juiz, enfim. Mas, Felipe, se você acha que a taxa de juros vai despencar, você é um cara otimista, você acha que o governo daqui a pouco vai colocar as medidas de contenção de despesa, então vai aumentar os 150 bi de rombo, mas ele vai reduzir, o Brasil não vai mais gastar 1,5% do PIB com o judiciário, não vai ter mais aqueles planos de saúde fantásticos para o legislativo, vai cortar custo aqui, ali, acolá e vai chegar no 140 bi, o mercado vai sentir firmeza no plano econômico e a taxa de juros vai cair. Você compraria hoje os títulos curtos ou longos? Não responda ainda, vamos para o nosso intervalo e depois disso o Felipe Ferreira vai responder essa pergunta de trade de renda fixa. Até daqui a pouco. BMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Pessoal, estamos aqui de volta no programa Você com Dinheiro, na BMC News. O tema de hoje é curva de juros. Felipe, vamos supor que você tem o call que os juros vão cair já no primeiro semestre do ano que vem, por conta de um programa audacioso do governo de redução de despesas para fazer frente ao estouro do teto em 140 bi, 150 bi, que seja. Se isso acontecer, os juros caem. Você se posicionaria hoje em operações longas ou curtas para se aproveitar do fechamento da curva? Você está falando sobre corte de custos, me lembra de um candidato a presidente. Ele falava no final das entrevistas, né, mas dá bilhão, né, você vai cortar salário de juiz, você vai fazer... E para chegar nos 140 bilhões, tem muito chão, hein? Tem muito chão. Mas digamos que sim, a gente tenha uma perspectiva de que essa curva reduza bastante a taxa de juros para longo prazo. Então, você me perguntou se a gente deve comprar um título curto ou longo. A jogada é, se você acha que a taxa de juros vai ficar abaixo do esperado, na prática você tem o quê? Que vender taxa e comprar PU. Como é que você compra PU? Você compra o título pré. Como é que você vende taxa? Você toma pós, você toma curta e compra títulos de longo prazo. Então, se você acredita nesse cenário que o Rafael colocou, olha, no meio do ano que vem a gente vai ter juros bem menores do que estão precificados agora. Assuma que no primeiro trimestre tem uma reforma da Previdência e aposentado só vai se aposentar depois dos 95 anos. Vamos supor esse cenário assim, e aí os gastos com Previdência, e vai entrar em vigor imediatamente. Este cenário, óbvio que não vai acontecer isso. A gente só está colocando aqui cenários. Então você compraria um título do Tesouro Direto, curto ou longo, se você acredita nesse cenário. Mas tem que comprar antes. Compraria um título pré-longo e eventualmente me endividando a CDI curto. E toma, ou seja, você tomaria no curto para dar no longo. A gente tem que tomar cuidado com as expressões, o pessoal às vezes pode interpretar mal os termos que a gente está usando, mas de fato, o ponto é você vender taxa e comprar PU. E tomar no curto prazo é uma expressão super comum no mercado financeiro. Você toma dinheiro no curto prazo, pega essa grana e dá no longo. Dá no longo significa que você aplica em títulos de maior longo de prazo
maior. E aí, Felipe, quanto maior o prazo, qualquer queda, para cada 1% de queda de juros, o seu título vai se valorizar mais. É isso? Exatamente. Aí lembra, a gente sempre vai fazendo os links com os programas, né? Então a gente fez um programa falando sobre medidas de risco na renda fixa, e o duration é uma medida de risco, né? É a sensibilidade daquele título a oscilações nos juros. Aqui, no caso, você quer comprar esse risco, né? Então, quanto maior o duration, melhor o seu resultado nessa oscilação. E aí, lembrando, claro, que se o cenário que você está apostando estiver errado, a pancada também vai ser muito maior. Exato. Então, um dos conceitos clássicos que você tem que saber sobre renda fixa é a duration. E essa duration, que é o prazo médio da carteira, ela foi calculada pela primeira vez por qual economista? Agora você me pegou, não me lembro. Macaulay. É verdade. É por isso que chama duration de Macaulay. Por isso que se chama duration de Macaulay. Eu sei que tem gente aqui nos assistindo fazendo a piada de quinta série, perguntando se é o Macaulay Culkin. Você sabe quem é o Macaulay Culkin? Sim, esqueceram de mim, né? Não é o do Macaulay Culkin. Esse Macaulay é lá da década de 30 que trouxe esse conceito de prazo médio da carteira ponderado pelo valor presente do título. Então, se você tiver posição em renda fixa, e se você souber qual é a duration do seu título, você conseguiria fazer uma conta de cabeça para descobrir quanto que o preço do seu título se altera a cada 1% de oscilação nas taxas de juros. Daria para fazer essa conta de cabeça, pessoal, se você souber a duration do título. Então, de novo, num bom curso de gestão de renda fixa, pessoal, a gente não está vendo curso nenhum aqui, né? Não está vendo. Mas é importante você saber esse conceito de duration para poder você manejar direito a renda fixa que você está carregando. Pessoal, inclusive, antes de você fazer a próxima pergunta, Rafael, deixa eu pedir de novo aqui. A gente vai colocar agora para vocês o QR Code, ok? QR Code com... Não era QR Code, Felipe? A gente atende a demanda do público. A gente vai colocar aqui o QR Code para vocês com o link para a nossa página do Instagram. Então, se você ainda não segue lá com dinheiro _ no Instagram, siga. Lá você vai encontrar temas como esse, vai encontrar cortes do programa e além de quizzes, enfim, alguns dados de mercado bastante interessantes. Então, deixe também, não se esqueça também de deixar ali o seu like, você que está acompanhando pelo YouTube. A gente gostaria de pelo menos mais 10 likezinhos aí até o fim do programa, né? Então, por favor, deixe o seu like e faça a sua inscrição no canal da BMC News. Exato. E perceba que o nosso programa de hoje, não dá para dizer que foi uma aula, mas pareceu uma aula, não pareceu, Felipe? Vai ver por isso, porque nós somos professores, né, Rafael? A gente não sabe ganhar dinheiro fazendo. Mas a gente ganha alguma coisinha explicando. Espero que quem nos assistiu tenha aprendido mais conceitos relacionados à renda fixa. Então, no próximo Copom, o pessoal deve ir lá buscar aquela matéria Selic subiu e agora? Ou não? Já dá para dar uma olhadinha na perspectiva do dia pós-Copom e se posicionar. Olha, se vai subir para cima dessa taxa ou para baixo dessa taxa, você consegue fazer uma boa compra de futuro de juros. É verdade, é verdade. E, Felipe, a gente está chegando aqui no final do nosso programa e, como sempre, a gente traz aqui fundos com nomes exóticos. E eu queria saber se você trouxe um nome de fundo diferente para hoje. Eu vou, na verdade, passar a cordialidade para você, porque eu posso acabar escolhendo o fundo que você já ia escolher, então eu vou deixar você falar primeiro. Abacate Fundo de Ações. Abacate eu não ia escolher. Abacate. Mas eu fico imaginando você chegando no churrascão dos amigos, se seus amigos forem de Heráclito, e qual é o nome do seu fundo de investimento exclusivo? Aí você vai falar, o meu é Abacate Fundo de Ações de Investimento do Exterior. Você comentou no começo do programa que uma das vantagens de investir em ações era ter história para contar no churrasco, né? Certo. Vou te falar que esse churrasco está me saindo caro, Rafael. Você não sabe o quanto, viu? Mas o meu fundo de hoje é mais uma vez um fundo temático. Qual que é?
Argentina, Fundo de Investimento Multimercados Crédito Privado. Pessoal, fique agora com a Débora do Top News para o fechamento de mercado de hoje. Um abraço, pessoal. Até amanhã.